Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada. Um episódio de encher os olhos, encher o coração, encher a alma do triatleta, pela admiração que eu tenho pelo nosso convidado. Ele nem sabe, né? Nem conversamos muito disso, mas eu estava lá gritando o nome dele lá no Rio, nos Jogos Olímpicos do Rio. Eu estava lá na pipoca lá, gritando, incentivando, torcendo, tietando meu camarada. Junto com a Marcela Margato, estou aqui para entrevistar Diogo Sclebin, nada mais, nada menos que representante do triatlon olímpico brasileiro nos Jogos Olímpicos do Rio e de Londres também. Muito bem-vindo, é isso mesmo, Diogão? Isso mesmo. Prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando as experiências. Fala aí, Má, das boas-vindas para o nosso convidado. Legal, estava liberando meu microfone aqui. Seja bem-vindo, Diogo. Muito bom bater esse papo com você aqui. Eu falei para o Sandro na hora que ele anunciou, né, o nosso bate-papo. Falei, poxa, eu como atleta amadora já estou cheia de dúvida para saber como que um profissional lida com tanta pressão, tanto carga, volume de treino aí, né? E vai ser muito legal aqui trocar essa experiência com você. Bora. Bom, Diogo, conta um pouquinho aí pra gente iniciar aí bem rápido mesmo, para quem não te conhece, quiser se apresentar aí, como que você iniciou aí na carreira do triatlo? Então, vamos lá. Eu tenho 41 anos, nasci no Rio de Janeiro. Eu comecei no triatlo com 17 para 18 anos, sem grandes pretensões de me tornar um atleta profissional, mas comecei na equipe Márcia Ferreira, no Rio, morava em Laranjeiras, né, Rio, capital. E logo fui tendo um comprometimento assim com a planilha, uma disciplina com a planilha, e logo assim não estava tendo resultados como atleta profissional, mas eu estava assim me dedicando à planilha, tendo assim, né, aprimorando a performance. E em 2005, comecei no triatlo em 2000, em 2005 eu fui campeão mundial amador no Havaí e na distância olímpica, o mundial daquele ano foi lá. Quando eu falo Havaí, as pessoas acham que é o Ironman, mas é a distância olímpica sem vácuo. E desde então, desde 2005, aí eu realmente mergulhei de cabeça na categoria profissional e vivo intensamente esse triatlo desde 2005 aí, como atleta profissional, né? Muito Participei legal. de 2 edições dos Jogos Olímpicos, né? 2012, 11, 2016 no Rio. Tenho 121 competições na ITU, no circuito mundial. E de 2 anos para cá estou voltando as atenções para o triatlo no Ironman, para o triatlo de longa distância. Perfeito, Diogo, muito legal. Aí você já falou do Ironman, você falou de Havaí, da distância olímpica, porque essa é a nossa temática de hoje, né? O foco da nossa temática é o triatlon olímpico, né? Uma vez que o nosso programa chama Resistência Podcast, pelo que a gente trabalha, os atletas que vêm por aqui, o modismo diria assim também, até a gente se fala mais das ultradistâncias, entre elas o Ironman, e é muito legal a ideia de trazer aqui para falar do olímpico mesmo, não só do olímpico de uma maneira geral, mas o olímpico para o atleta profissional, você que está lado a lado ali dos melhores do mundo ali, ele tem uma nuance completamente diferente até do olímpico para quem está usando o olímpico como construir uma base para ganhar volume para chegar no Ironman. Não é totalmente diferente, né? Até porque você é profissional de educação física também, não é? E militar também, não é, Diogo? Deixei de ser militar, cumpri os 8 anos, que é a carga máxima, né, como temporário, e deixei de ser abril do ano passado. Então, é isso, né, Diogo? Então, é assim, é diferente o treinamento, a vivência, o dia a dia do atleta profissional olímpico para quem usa o olímpico como uma transição ou está iniciando, né? A parte de treinamento e de prova é completamente diferente. Não precisa quebrar o suspense, mas já dá uma abertura sobre essa temática aí para gente. Eu acho que a semelhança está somente nas 3 modalidades, né? Natação, bike e corrida, mas assim, até a bicicleta muda, a forma de treinar, a forma de hidratar e se alimentar, tudo é bem diferente, assim. E isso interfere muito no treinamento, em tudo, assim. As pessoas muitas vezes perguntam, né, quando eu estava muito voltado para a distância olímpica, quando é que você faz no 1.500 de natação?
Aí eu falo assim, no 1.500 não, eu acabo respondendo até de forma grosseira. Eu falo, 1.500 não importa, o que importa é o que eu faço nos 300 primeiros metros, que é mais ou menos a minha colocação nos 300 metros de prova, que é a primeira boia, vai ser a mesma até o final da natação. Então, assim, eu não preciso ter um 1.500 bom, eu preciso ter um 300 muito forte e depois conseguir sustentar ali na esteira que eu tiver até o final, os próximos 1.200 metros. Então, assim, e na bike, mesma coisa. Ah, quanto é que você faz 40 quilômetros? Eu falo, não sei. Muitas vezes, um triatlo olímpico eu faço abaixo de 40 por hora de média, com um pelotão com 50 pessoas, e sozinho no Ironman a galera faz 41, 42 de média. Então, assim, a velocidade média também não é parâmetro, já que no triatlo olímpico se preconiza que se tenha muito sobe e desce, muita curva. Então, assim, acaba travando um pouco mais a velocidade média. Isso não quer dizer que está mais lento, muito pelo contrário, está muito intenso e cheio de curva. É interessante que no Rio de Janeiro, quando a organização foi lá para determinar o percurso e tal, os brasileiros, né, a pessoa envolvida na prova, na organização, falou assim: então temos aqui Copacabana, uma praia com 4 quilômetros de extensão, né, a orla inteira, planinha, a gente consegue fazer o retorno onde a gente bem entender, em qualquer momento a gente retorna, tem cruzamento, tem, né, a orla ali é bem de boa. Aí os gringos começaram a andar para dentro do bairro, acharam uma ladeira de paralelepípedo residencial que caía lá na Lagoa Rodrigo de Freitas e falaram assim: não, vai ser aqui. A gente quer a bicicleta passando por aqui. E quem é do Rio, quem organiza a prova, fala assim: pelo amor de Deus, vocês querem que eu feche a Zona Sul inteira para o ciclismo do triatlo? Por que a gente não faz na orla e tal? Não, tem que ter um sobe e desce, tem que ter uma parte técnica. Então, assim, o treinamento e as provas muda bastante. Eu lembro que eu fiz uma prova em Abu Dhabi, que a gente pedala no circuito de Fórmula 1, então você pensa, nossa, tem um circuito de Fórmula 1 perfeito para pedalar, vamos fazer 5, 6 voltas aqui. Não, a gente vai pedalar um pouquinho só no circuito, só para fazer umas imagens boas, e o restante vai ser em estacionamento, nos boxes, né? Em vários lugares que a gente tinha até que subir calçada com tapume, assim. Então, assim, o treinamento visando esse tipo de prova acaba sendo bem diferente. Muitas vezes a gente treina ciclismo, não individual, mas um grupo de 5 atletas, dentro de estacionamentos grandes, de shoppings, de Walmart, assim, não, vamos pedalar aqui dentro, fazendo curvas e acelerando, para a gente treinar bem específico ao que a gente vai vivenciar na prova, que é curva o tempo inteiro. E isso é muito interessante, né? Porque acaba sendo bem específica as provas, elas são mais técnicas, né? E você comentou num negócio que eu achei interessante. Eu ia te fazer essa pergunta: quanto que você faz os 1.500 na natação? Daí você já respondeu aí antes de eu perguntar. Define aí os 300 primeiros metros. Isso significa, Diogo, que é coração na boca o tempo inteiro, então? Sim, a gente muitas vezes não tem tempo para beber água ali na bike. A natação que eu lembro, quando eu ainda fazia, eu parei de fazer as provas de TU, já tem uns 3 aninhos, logo antes da pandemia. A gente larga a primeira boia tendo 300 metros, o ideal é passá-la abaixo de 3 minutos. É mais rápido do que 1 minuto 00 a cada 100 metros. Eu não conseguia muito isso, eu conseguia passar para 1,5 ali cada 100, né? Então daria 3 minutos e 15, enquanto os primeiros estariam fazendo ali a primeira boia abaixo de 3 minutos. E depois esse ritmo até ele não continuava tão intenso. Mas, assim, o que importa é passar bem a boia. Mas eu acredito que, respondendo a pergunta de quanto eu, numa fase boa, quanto eu faria ali os 1.500, sozinho, sem esteira, na piscina, acho que uns 1 minuto e 12 segundos cada 100 metros seria uma performance boa para mim, sozinho, né? Muito Para eu legal. percorrer sozinho. É muito legal, que eu achei interessante, né? Isso, poxa. E ainda bem que foi a Leide que perguntou para não levar um tapa na cara, né, Diogão? Que você falou que é até grosso, ainda bem que eu já estava preparado. Essa... Mas uma coisa interessante, Mari, falar, o Diogo pode nos confirmar aí, quando a gente trabalha em alto rendimento, né, Diogo, a gente usa muito a estatística a nosso favor. Então, assim, ele sabe que, assim, quem vai chegar, você tem que, se você não sair na frente nos 300 metros iniciais, mesmo que você nade bem, pedale bem, então, assim, tem muito essa parte estatística e você briga por essa estatística, porque não tem, o Diogo falou de velocidade, mas eu acho que a potência também não interessa, vai por água abaixo, não tem nada a ver com treino, certo, Diogo? Sim, exatamente. É interessante um medidor de potência durante a competição, não para que ele seja útil para a minha prova. Eu não quero nem ver o que está acontecendo ali, mas ele vai ser muito útil depois de falar assim, durante os 55 minutos de prova, eu tive que passar de 400 watts durante 8 vezes em tais retornos,
tive que manter nessa potência alta, e quando eu estava mais à frente do pelotão, a potência era oscilava um pouco menos, então assim, é interessante ficar mais ali entre as 10 primeiras colocações, não da 20ª até a 30ª, onde cada arrancada vai ser muito expressiva. Então, assim, os números de potência eles são muito úteis pós-prova, para a gente analisar e conseguir treinar para aquilo que a gente vai vivenciar novamente na próxima prova. Mas na prova, você olhar a potência, está perdendo tempo. Até porque, como é muito pelotão, muita gente, muita curva, nem dá tempo. Muitas vezes, assim, a gente acaba 1, 2 voltas de bike ali e nem conseguiu calçar a sapatilha. Assim, às vezes eu estou com óculos na boca, assim, esperando um tempo de eu conseguir tirar e colocar no rosto. Né? Eu até ia entrar com essa pergunta, assim, pelo que eu tô vendo, então, o, a diferença, existe uma diferença muito grande, né, de um triatlo olímpico para um 70.3, um full, porque numa distância mais longa é muito importante que o atleta também olhe a potência para não quebrar no final nas outras modalidades. Como é uma distância mais curta, então vocês analisam só depois. Qual que é a diferença? Acho que até entrando no que o Sandro falou no começo do nosso bate-papo, qual que é a diferença de um atleta, por exemplo, amador para que faz um olímpico, um atleta profissional como você, que faz um olímpico, e até mesmo de um atleta profissional que faz o olímpico, que o que faz um 70.3, um Ironman full? A longa distância eu acho que requer uma linearidade assim, na intensidade. Talvez não tanto no profissional, que o profissional tem que andar um pouco em grupo, tanto na natação quanto na bike e na corrida, atacar no momento certo. Mas, assim, de um modo geral, o atleta tem que manter uma mesma intensidade, digamos assim, nas 3 modalidades, uma prova longa. Pensar um pouco de forma individual qual vai ser a melhor intensidade minha nas 3 modalidades para eu cumprir essa distância. Enquanto qual vai ser a minha força, meu giro, minha potência nessa prova inteira para eu chegar o mais rápido possível à chegada. Eu acho que na distância curta não se tem que pensar dessa forma. Qual é a melhor forma, qual é a melhor intensidade para eu chegar o mais rápido possível na chegada? Eu acho que o pensamento não pode ser esse na distância curta, já que você não está fazendo a sua prova. Né? A sua prova é baseada em quem está à sua volta. Se eu sei que eu vou quebrar, se eu mantiver ali 450 watts durante 5 minutos na bike, eu não quero ver isso hoje. Eu tenho que manter a potência que for necessária para eu me juntar ao primeiro grupo ou para eu continuar no primeiro grupo. Então, assim, a gente não tem que ficar dosando muito, a gente tem que estar na alta intensidade o tempo inteiro, a não ser que a gente já esteja no primeiro pelotão e a gente consiga controlar, hidratar e comer de uma forma mais planejada e mais controlada. Mas acho que é um pouco mais guerra de sobrevivência na distância curta, e sem ter muito essa estratégia de assim, vou me dosar. Eu acho que o autoconhecimento é muito bom. Eu treinei muito a vida inteira, quase sem potência. Acho que agora, para longa distância, ela é muito mais necessária do que curta distância. Mas é sangue nos olhos o tempo inteiro na prova curta. Acho que não tem muito o que dosar. E muitas vezes a gente sabe que está, se parar para pensar, a gente sabe que está extrapolando um pouco da intensidade, mas o custo de não estar num grupo, não estar num pelotão é muito grande. Então, a gente se sacrifica ao máximo. Então, isso é interessante também no triatlo olímpico, que por mais que muitas vezes saiam 50 atletas juntos para correr, não quer dizer que os 50 estão saindo juntos. Porque tem um que tem um ciclismo mais forte, então ele sobreviveu muito bem àquelas intensidades pós-curva, subida, e um que está saindo já lá junto, mas muito mais debilitado, já às vezes, muitas vezes tem uma corrida até melhor, mas não vai sobreviver à fadiga ocasionada pelo ciclismo de tanta variação, né? Aí, Marcela, baba aí, né? Que baita convidado, viu, Diogo? Assim, a gente ainda precisa tomar um café junto, se bater um papo presencial, porque eu sou seu fã não só como atleta, viu, cara? Como você se expressa bem, você fala muito bem, você entende. Agora você tá indo para a parte de assessoria também, então, assim, fica muito gostoso, muito dinâmico, muito fácil, cara. Você fala muito bem e, além disso, mano, você acompanha, ele é super divertido, engraçado. Ele e o Chicão, esses dois, o Chicão, meu irmãozão também, é muito bom estar perto de vocês.
Cara, mas assim, ó, eu acho que ele deu uma nuance muito legal. Me corrija se eu estiver errado, Diogo. É assim, então nessa pergunta sua, o treinamento do amador para longa distância, ele se aproxima, obviamente, do que respeitando as intensidades do profissional quando a prova é longa, mas quando a prova é curta, como o Olímpico é nossa temática, não tem nada a ver. E nesse sentido, Diogo, fala um pouco para a gente como que é a rotina de treinos, que também se a prova muda as características, obviamente que a rotina de treino não tem aquele padrãozinho engessado do amador até para essa prova. Hoje é dia de longo, vai em baixa intensidade. Como que funciona de maneira prática aí para a gente a rotina de Fiquei treino de curiosa vocês? nisso também. Eu sempre fui um atleta que treinei pouco, assim, aos olhos de outros atletas profissionais, né? Eu fico ali em torno de 20 horas semanais. Eu moro num condomínio onde tem piscina, tem duas piscinas de 25 metros, uma super aquecida e outra super fria. Nenhuma tem a temperatura ideal para eu nadar, mas assim, eu tenho duas piscinas de 25 metros em casa, só desse elevador que eu tenho acesso a elas e tal. Eu moro numa região fria, em Nova Lima, Belo Horizonte é um pouquinho acima, então assim, a temperatura aqui é bem friozinho. E eu saio de casa também pedalando, então são 6 a 7 sessões, quase todo dia nadando, com volume ali batendo em 20 quilômetros semanais, né, de natação. A bike é 250, 300 quilômetros semanais em 3 a 5 sessões, mais para 4 sessões. E a corrida também, de 3 a 5, mais para 4 sessões semanais de corrida, totalizando ali 50 quilômetros, 55, às vezes 60. Eu sempre, como eu falei, eu treino pouco, né, a quilometragem, assim, para um atleta profissional acaba que ela não é tão grande, eu vejo que a maioria treina muito mais que eu, e eu sempre tive também uma estratégia assim, não estou bem hoje, pô, está prescrito um treino de certa intensidade, não estou bem, não vou conseguir executá-lo, eu abro mão, eu não amarelo antes de começar, eu começo o treino, vejo, porque todo dia eu estou cansado, todo dia em casa eu estou bem cansado antes do treino. Mas eu saio para treinar e se realmente eu estiver bem cansado, eu não vou conseguir, depois do aquecimento, realmente acelerar e fazer a série proposta e tal. Mas chega a ter situação de eu aquecer, dar um tirinho para acelerar e tal, começar a série, aí na segundo tiro, eu sempre melhoro o segundo tiro em relação ao primeiro, mas se no segundo eu estou piorando, no terceiro ainda tento e não estou bem, eu aborto a missão e falo, não, deixa eu treinar depois, mais descansado, vamos jogar essa série para amanhã. Então, assim, eu tenho essa estratégia comigo de entender um pouco, de assimilar um pouco que eu não estou bem. Eu acho que a distância curta não adianta. Eu falo que hoje em dia, para abrir uma vaga olímpica, a gente está correndo abaixo, tem que estar correndo abaixo de 15 minutos, os 5 quilômetros. Então, assim, tem que estar acima de 20 por hora. Então, se eu for fazer uma série de 400 metros, 15 tiros de 400, intervalo de 1 minuto, se eu não estiver correndo abaixo de 1 minuto e 12, se eu não estiver correndo mais rápido que 20 por hora, eu meio que aborto a missão e falo, não, amanhã eu volto, porque não faz sentido eu estar correndo aqui a 18 por hora, a 3,20 quilômetros, porque essa velocidade não tá me aprimorando nesse quesito que eu quero de estar acima do limiar, em uma alta intensidade, coisa que mudou bastante para longa distância, já que, assim, acho que o grande lance da longa distância é conseguir correr ali a 15 por hora, bem mais lento, só que durante horas e depois de ter pedalado muito e estar suprindo, pondo carboidrato para dentro e tal. Então, assim, muda completamente o treinamento. E isso foi uma mudança de mindset, né? A palavra bem também na moda que a gente estava falando dos termos que a gente usa muito hoje em dia. Então, foi uma mudança de mindset, assim, de você tem que treinar 15 por hora, vai ser sofrido, vai ser doloroso, e se você correr a 15 por hora depois de pedalar 130 km, está ótimo, você não precisa mais do que isso, você nem deve correr mais rápido que isso, que a prova vai ser a isso. Então, assim, para curta distância, o treinamento era basicamente esse, 20 quilômetros semanais, 20 horas semanais, 20 quilômetros por semana nadando, 250 a 300, que não é muito, de bicicleta por semana, e 55, 60 de corrida. Mas, e a intensidade, né? Até lógico que não, as vias energéticas são diferentes, mas ó, quando eu te encontrar, eu vou te dar um livro meu, cara. O César Cielo fez o prefácio, e ele fala, cara, o treino dele não tem essa. Ele caía na piscina 3 vezes por dia, as 3 vezes era porrada, por causa da característica. E a intensidade também, né, Diogo? É só a porrada, Sim. não é? Era bem intenso e treino de qualidade, vamos dizer assim, não tinha muito ficar rodando em baixíssima intensidade. A baixa intensidade era mais um aquecimento e o volta à calma no final. Então, sempre tinha série forte, porque a prova é de alta intensidade. Então, a bagagem, o longão que a gente muitas vezes hoje faz, o meu já foi feito nos últimos 20 anos. Né? A bagagem de treino que eu tenho que ter, Já ela tem já o vem lastro, construída há né? 20 anos. Legal.
E como que acaba sendo a cabeça, assim, para lidar com isso? A pressão, às vezes o cansaço físico, mental. É, como que funciona isso para um atleta olímpico, assim, como você profissional? Eu acho que a parte de fazer força, a parte física assim, e emocional, quando eu estou sozinho, vamos dizer assim, é a parte mais fácil. Acho que eu me dei bem nisso. Eu acho que no início da carreira eu fazia viagem de bike pela região sudeste, assim, isso com 16, 17 anos. Então eu sempre tive uma forma de lidar com a atividade física muito inteligente, talvez, muito uma coisa de um autoconhecimento bacana. Assim, eu sei a intensidade que eu tenho que fazer, eu sei o quanto eu sou capaz e tal. Então, assim, isso me dava uma autoconfiança boa na execução do treino e tal. A parte difícil era lidar com as instituições, a confederação, os patrocínios, que nem sempre entendem o que eu preciso para ter o êxito esportivo e essa relação pessoal que eu tenho que ter com os outros, porque por mais que seja um esporte, teoricamente, um esporte individual, onde eu treino sozinho, eu acho que eu tenho que ter uma cabeça muito bem trabalhada para me relacionar com as outras pessoas, para ter o êxito de conseguir patrocínio, de não brigar com confederação, com atleta que às vezes não é justo com você, com o comportamento dos outros atletas durante a prova. Mas acho que a parte mais fácil, acho que para mim, é tida como mais difícil para a maioria dos atletas, que é o lance de ter cabeça para o treino, ter cabeça de não desistir e tal. Não, acho que é como emagrecimento, né? Acho que todo mundo sabe, e são os infoprodutos mais comprados relacionado a emagrecimento. Pô, mas é tão simples emagrecer, não é uma coisa assim tão difícil. E acho que o treinamento também, a planilha está ali, é só executá-la, não tem mistério. É você com você mesmo, você não depende de ninguém. Então, acho que essa parte, acho que para mim, ela é fácil assim, de ser Muito assimilada e de bom. ser executada, né? Dá até vontade de treinar ouvindo você falar. É só você, não tem É, mistério. Perfeito. E aí podem aproveitar quem se interessa. Eu sou mais raiz, tipo Diogão também, né? Mas se você gosta disso aí, eu acho que hoje além de estar em moda, é super importante, né, Mar? Acabamos, já foi pro ar o último episódio sobre treinamento mental e mindset com o doutor lá da é, Faculdade do Oeste do Paraná, Ricardo Brant também, que dá aula na pós-graduação que eu coordeno. Volte a alguns episódios, que eu não sei quando vai pro ar esse, e assiste semana também. que vem. É, Quarta-feira. Quarta-feira Diogo, passada, né? sim. Diogo, me fala uma coisa. Sua colocação, acho que foi 41º e 44º, ou foi mais ou menos por aí, né? No Rio e Londres, né? Correto. Como era isso? A sua expectativa correspondia ao que você entregou? Como que estava você com você mesmo nesse sentido? E depois você já pode emendar, né? Como você vê o triatlon brasileiro para que a tendência é a gente voltar com os tempos do Leandro Macedo, quando eu comecei, que a gente era normal ver os caras encabeçando, eu não sei se por mérito deles ou por demérito dos outros, enfim, como que você vê a evolução e se a nossa perspectiva aí no futuro para o triatlon olímpico, e primeiro falar da expectativa sua, como é que foi, se eu acertei, foi isso mesmo. Eu fiquei em 41º em Londres e 44º no Rio. Durante a classificação, tanto em Londres quanto do Rio, as minhas melhores performances nas provas de circuito mundial assim, giravam em torno de 25º, uma 20ª, outra 19º. Então, assim, no melhor dos mundos, numa Olimpíada, eu conseguiria ali ficar entre 19 e 30, se tudo corresse muito bem. Eu fiquei em 41º e 44º, um pouco aquém, não da expectativa, mas de uma boa performance para o dia. Então, eu tenho uma certa frustração assim pela colocação. E é interessante que, assim, para a maioria das pessoas, e talvez até para mim, hoje, não sei, eu ficar em 19º ou 41º não muda nada, né? Ou eu peguei medalha ou não. Ou eu estou entre os 8 primeiros, que seriam assim, né? Do 1 ao 8º é um marco bem expressivo na Olimpíada, em qualquer modalidade e tal. Mas, assim, do 21 ao 41 não muda muito para a maioria das pessoas. No meu inconsciente, ali tem uma certa frustração, assim, por eu não ter desempenhado uma performance, assim, que talvez fosse condizente com a época, né? Como eu falei, no período de classificação, nas melhores provas, mas também poderia ter sido pior. Então, assim, fiz o melhor, entreguei o melhor possível naquele dia. Não gosto de falar sorte ou azar, mas realmente se a gente está no pelotão que anda melhor, tende a você pegar um grupo da frente. Mas, enfim, fiz o melhor que pude
E agora, quanto ao triatlo nosso atual e futuro, a gente tem atletas muito bons. O Manuel Messias está aí ganhando medalha em etapas de mundial. O Miguel Hidalgo agora fez um excelente resultado no evento teste em Paris. Então, assim, os dois estão muito bem encabeçados ali na corrida olímpica. Já tem pontos hoje suficientes para abrirem essas duas vagas, né, que já são garantidas, digamos assim, mesmo que eles não pontuem nada até o final da classificação, eles já tem uma vaga garantida, duas vagas garantidas para o Brasil, então estão muito bem. E se tivesse mais um atleta junto desses dois, com a mesma pontuação, esse terceiro atleta também estaria abrindo vaga para o Brasil. Então seríamos 3 representantes. Então é algo assim bem difícil. E hoje pouquíssimos países estão conseguindo 3 vagas, assim, no masculino e no feminino, porque o critério para levar 3 atletas está mais difícil, que o intuito do Comitê Olímpico Internacional é que mais países estejam representados ali nos Jogos Olímpicos. Então, continua desde Sydney, primeira edição do triatlo nos Jogos Olímpicos, até hoje 55 homens e 55 mulheres. Mas antigamente mais países levavam 3 atletas. Hoje está se reduzindo esse número de países com 3 representantes para que mais países estejam presentes na Olimpíada. Então, assim, Brasil dificilmente vai ter 3 vagas no masculino e no feminino, mais 2 vagas no masculino e 2 no feminino, está muito bem encaminhada. A confederação faz um trabalho hoje muito bacana com a seleção. Infelizmente, a seleção é um número restrito, né? A gente não tem muitos atletas. Então, isso prejudica um pouco assim, o surgimento de muitos atletas bons. Assim. Acaba que o Manuel vem de projeto social, o Miguel vem do Pinheiros, eu comecei sozinho em casa, mas assim, se tivesse um projeto como o próprio Juraci tem, escolinhas de triatlo, dinheiro público, dinheiro de lei de incentivo, federações trabalhando, isso faz com que o próprio Messias ele surgiu de um projeto social em Fortaleza. Então, assim, se tivéssemos mais provas e que dessem também uma premiação, que é uma coisa que antigamente dava um pouco mais o sustento ao triatleta profissional e servia como parâmetro para quem estava começando. Nossa, eu quero ser igual ao Oscar Galins, que ele ganhou o Troféu Brasil, o Troféu Brasil dá um carro para o primeiro. Então, isso é um parâmetro que hoje a gente não está muito bem das pernas, assim, de ter provas e que a premiação são bem expressivas e que estimule a galerinha, a molecada, a serem atletas profissionais. Mas, assim, a gente está com um grupo pequeno, mas um grupo muito bom, que são os integrantes da seleção brasileira, mas que acho que falta um pouco, não sei se é investimento, clubes que desenvolvam o triatlo. Como eu falei, as escolinhas de triatlo são muito interessantes para isso, mas acho que para o futuro, talvez se a gente não se mover mais e criar centros em que a gente consiga treinar o triatlo para a molecada, talvez a gente vá ter sempre 2, 3 atletas muito bons, mas um espaço muito grande para os demais. E até você comentou essa questão, né, de premiação em provas, esse apoio, às vezes falta esse apoio, né, para quem está iniciando, esse incentivo, e o triatlo a gente sabe que não é um esporte barato, é muito investimento em tudo, né, treino, em equipamento, em alimentação. Você sente, assim, que, por exemplo, as redes sociais hoje, elas também é uma oportunidade de o atleta ter uma remuneração através dela, ele fica mais visado? Você já sentiu alguma diferença nisso ou não? Nas redes sociais? Isso, de parceria ou Sim, patrocínio. sim. E Sim, isso é diferente isso. um pouco do passado, né? Agora acho que os atletas, eles têm esse viés, que antes não Eles tinha o têm que Instagram, ter, né? entendeu? Obrigação. Eu conversei muito sobre isso com o Reinaldo, com o Miguel Hidalgo, com o Messias, todos, porque antigamente o atleta, né, ele preocupava em treinar, comer, dormir, vencer, e hoje não pode ser mais somente isso. A gente tem que ter um lado de Instagram, um lado de redes sociais, de mídias sociais muito bem aflorado e muito bem trabalhado. Eu não gostava de parar no treino para fazer conteúdo, de foto, disso tudo. Eu usava a roupa mais confortável possível. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem que estar preocupado o tempo inteiro em, às vezes, tem que levar o suplemento que você tem parceria e não somente consumi-lo, mas publicar, fazer Fazer o imagens e tudo mais. Então, conteúdo, e não assim, é fácil, né? e não é fácil, principalmente para o atleta, que a gente visa, né, treinar da melhor forma possível, mas a gente tem que ter esse lado, a gente tem que se comportar bem, não somente competir bem, e a gente tem que também saber usar isso a nosso favor, porque inicialmente o atleta, a gente acaba lamentando um pouco isso. A marca esportiva não quer mais fechar comigo, ela prefere fechar com a blogueira bonitinha, não sei o quê.
mas a blogueira está vendendo tênis e você não. Por que você não está vendendo tênis? Você é autoridade, você que pode falar bem de um tênis ou não, mas eu não estou postando com tênis, eu não estou, né, gerando conteúdo que vai atrair a marca a me patrocinar. Então, assim, isso é uma mudança de mentalidade que os atletas têm que começar a ter também, porque é visível que tem muito atleta muito bom com resultado, mas que muitas vezes a empresa não fecha porque não gera uma foto legal, não gera um engajamento legal, não tem uma relação boa com o público, por mais que tenha excelentes resultados. Mas É, isso a gente tem que entender, né? eu vejo também que o atleta profissional, ele fica tão focado, ele precisa estar focado, né? O trabalho dele é o treino, é o foco, é entregar a planilha, é performar. E muitas das vezes não é fácil criar conteúdo para o Instagram, você parar seu treino e se concentrar para falar do tênis ou falar do suplemento, né? E uma vez até vi uma entrevista de uma marca falando que, infelizmente, ela prefere apoiar atletas amadores porque eles têm tempo para se dedicar para isso, né? Mas que o sonho dela era apoiar atletas profissionais, porém eles não têm a cabeça e nem tempo. E eu vejo que hoje isso acaba sendo um desafio. Mas, que nem você falou, se talvez o atleta ele mudar o mindset, ele entender que é importante para ele, que isso também pode trazer, agregar, né, com uma grana extra, às vezes até alta, né? Porque eu vejo que no passado, vocês me falam se isso faz sentido ou não, mas os atletas olímpicos, né, eles precisavam chegar perto de uma Olimpíada para ter um patrocinador, para ter alguém, e ele ganhava só ali, né? Mas, poxa, durante o ano todo ele ralava, né? Tinha que ter um incentivo aqui, um programa para poder se sustentar, né? Hoje, se ele souber trabalhar a imagem dele junto aos parceiros, aos patrocinadores, ele pode ter essa remuneração o ano inteiro. E quando ele chegar perto de uma prova-alvo, ele pode ainda potencializar e vender ainda mais, porque, poxa, ele vai ser mais visto, né? As expectativas estão em cima, os holofotes estão em cima dele. Então, a marca que ele vai estar usando no dia, no macaquinho, na bike, o tênis, vai estar. O holofote vai estar nele, né? E a gente tem que entender que, assim, por mais que o nosso objetivo seja vencer, eu quero vencer para tirar o sustento para a família e para o meu triatlo. Então, assim, não é vencer que vai me tirar, vai me dar o sustento. Inclusive, a gente antigamente fazia projetos onde a gente mostrava nas empresas, né, em busca de patrocínio e tal, e no projeto a gente colocava todos os resultados, assim. E uma vez até o empresário falou comigo, tá, mas eu não quero saber o que você ganha, eu quero saber onde você aparece. Você apareceu no Jô? Você apareceu na Veja? Você apareceu em que revista? Aí eu entendi que, assim, eu poderia não ter ganho nada, mas eu tinha que estar nas mídias e isso era o que daria retorno para ele e ele me remuneraria sobre isso. Inclusive, no Ironman Brasil que eu fiz ano passado, treinei, né, o período todo aqui em casa e tal. E na semana, já na quinta-feira em Florianópolis, todas as empresas, né, que me apoiam, que poderiam me apoiar, e as mídias, né, as empresas que geram conteúdo de trial, todas quiseram fazer matérias comigo, assim, que vocês tiveram um ano inteiro para fazer matéria comigo. Vocês querem uma gravação, uma fala minha agora, assim, quinta-feira, assim, antes da prova. E eu, assim, claro que eu não falei isso para ninguém, mas eu pensei, não, claro, vamos gravar o podcast, não, vamos. Quer filmar correndo na areia? Vamos lá, vou filmar correndo na areia no dia anterior à competição mais importante do ano, mas vamos embora. Se isso é necessário para, né? Não é ganhar amanhã que vai dar o retorno, eu Exato. estar É dando exposição na atenção. mídia, né? Exposição na mídia. Então, sim, gravei, troca de roupa. Acaba prejudicando um pouco a competição. Tentei canalizar todas as gravações e reportagens, tudo até sexta-feira, para que sábado eu ficasse descansando. Mas ainda assim tive que fazer alguns trabalhos sábado ali e largar domingo descansado. Mas, assim, poxa, por que não gravou em abril? Pô? Foi gravar na véspera? Teve Mas, tempo enfim, para isso, né? É. Que episódio massa, hein, pessoal? Sensacional, Diogo é um cara demais. Diogo, então, assim, se aproveitar o gancho aí, já que você deixou a bola pingando, né? Pra gente ir caminhando aqui, que dá vontade de conversar com você até amanhã, mas assim, aí foi a transição, né? E você sentiu mais do que esperava essa transição do Olímpico pro Ironman nesse começo? O que você espera, né? Porque assim, eu mesmo tava como eu sou seu fã como pessoa também, eu tinha torcida mesmo, não é expectativa, né? Como é que foi essa transição que você sentiu? Era também o que você esperava mais? E o que tem por vir aí, falando em longa distância?
Eu esperava ter performances melhores na longa distância. Nas duas que eu fiz, né, o Ironman Brasil, final de maio em Floripa, e o Ironman Cozumel, início de novembro no México. Uma característica que eu tenho, que eu gosto assim, na prova curta, é que assim, quem está me assistindo percebe um certo controle emocional e de ritmo. Assim. A galera no triatlo olímpico, eles saem para correr muito forte. Os 10 quilômetros numa pista, no atletismo, os atletas saem todos no grupinho e nas últimas voltas começam a acelerar mais. Isso é muito evidente porque a gente vê a parcial a cada 400 metros na pista de atletismo. No triatlo parece que é outra turma. A galera sai no triatlo, a primeiro quilômetro a galera passa para 2,40. Só para que isso, gente? São 10 quilômetros. Depois eles caem um pouquinho, falando dos primeiros. Eles caem para 3,7 o quilômetro, mas aí já esfarelou todo mundo. Eu não, eu começo para 3,15 e vou evoluindo ali até 3,5 o último quilômetro. Mas quem está assistindo percebe o Diogo entre os últimos no primeiro quilômetro, o que é deprimente, porque tem um grupo de 50 saindo para correr junto. E ao longo dos 10 quilômetros, o Diogo vai só passando. Claro, saiu em último, ninguém tem como passá-lo, mas ele vai passando, não vai pegar o primeiro, mas ele pega ali os 20, termina ali em 30º, termina em 20º. Então, isso para quem está assistindo, fala, nossa, o cara é super controlado, ele vai progressivo e tal. E isso no Ironman eu achei que também aconteceria, esse controle emocional de saber dosar, principalmente, né, tirando a bike e a natação, que não tem que dosar, tem que estar no grupo, mas na corrida e tal, né, eu achei que eu dosaria bem, assim, então, passaria esse autocontrole da distância curta para a distância longa, e sempre fui bem controlado no treino e tal. Então, eu achei que isso seria interessante e uma qualidade boa para mim. E não se refletiu nos dois Ironmans que eu fiz. Eu achei que eu errei a mão demais, e a potência me mostrou bem isso. Então, eu fui muito mais intenso que deveria no início da bike, e isso me custou muito no final. Assim. Então, eu tinha performance, eu tinha treinamento para fazer um tempo absoluto final muito melhor do que eu fiz nos dois Ironmans. Então, isso me deixou com uma insatisfação assim, de querer fazer um Ironman novamente e fazer uma performance melhor. E então, assim, esse autocontrole, que era uma coisa assim que eu tinha, eu não tive no Ironman, e é uma coisa muito importante. Mas uma das outras dificuldades que eu achei assim, bem expressivas foi em relação à alimentação. Assim, que na distância curta eu tomava uma garrafa de água e uma garrafa de um isotônico e um gelzinho ali no quadro, que nem sempre era consumido. E na longa distância eu tinha que consumir muita, né? 120 gramas, 100 gramas de carboidrato por hora, né? Eu tenho 82 quilos, então eu queria, né, pelo menos 1 grama de carboidrato por quilo de peso por hora, mas eu fiquei até um pouco aquém disso. Eu fiquei ali entre 70 e 80 gramas de carboidrato por hora no Ironman, porque nos treinos em que eu consumia acima disso, eu comecei a não ter capacidade de digerir e assimilar, então acabava acumulando e eu tinha que até, às vezes, vomitar ou parar e abortar o treino no meio do caminho. Então, eu tive que consumir um pouco menos até do ideal, que a literatura preconiza para uma prova longa, nessa intensidade que eu estava executando, mas no intuito de conseguir sobreviver e não ter que abortar a missão como eu fiz em alguns treinos. Então, assim, essa foi a minha maior dificuldade, porque eu tinha que treinar muito isso, de comer durante o treino, e comer em hora que eu nem queria, a posição É um aerodinâmica ali desafio, na né? bike Você não está também não acostumado a favorece. isso, né? Não, então, Assim, foi uma mudança drástica. Assim, a posição é, aerodinâmica, não pela dor na coluna, mas pela dor no trapézio, no braço, no ombro, e a questão da ingestão de comida, que eu tinha que trabalhar bem isso e não era muito bem trabalhado. Não, é legal. muito interessante ouvir assim. O Sandro já está mais acostumado, tem aí uma experiência muito grande no triatlo, mas é legal ver a experiência de um atleta profissional falando essas coisas, assim, muito diferente do que eu costumo ver, enfim, muito legal. Muito legal. Diogão, para a gente fechar aqui, cara, uma coisa que eu até perguntei com você em off, mas gente boa e do bem, acho que o tanto que você é querido e vibrações, eu até perguntei se tudo bem para você. Fala um pouquinho desse susto que você nos deu aí, as pessoas que te admiram, né, cara? De Sim. repente, miocardite, vai operar, não vai operar? Explica pra gente, para quem te acompanha, eu sei, quem não te conhece também passou a te conhecer, sentiu no nosso papo a boa energia, o cara do bem que você é, para mandar boas vibrações. Explica pra gente um pouquinho brevemente como que foi esse BO aí. Vamos lá, vou começar um pouco lá de trás. Vou começar de novembro do ano passado, quando eu fiz o Ironman Cozumel, acabei o Ironman, fiquei um mês parado.
Voltando a treinar início de dezembro, caí e quebrei a clavícula. Fiquei mais um mês parado. Então, eu fiquei 2 meses parado, já tenho 41 anos, na época eu tinha 40 anos. 2 meses parado, voltei a treinar bem devagar, que era da clavícula, nunca tinha quebrado, bem comum, né, para quem cai de bike e tal. E voltei a treinar bem devagar, tranquilo e tal. Comecei a treinar com o Vinhal também, que ele ainda estava aqui, antes dele ir para Maiorca treinar para o Ironman Brasil. E deu uma engrenada boa. Isso era já abril, assim, fevereiro, março, antes dele ir. Acho que ele foi em março para lá. Então eu fui numa crescente. E em março para abril começou a piorar tudo. Eu estava melhorando, comecei a piorar, não evoluía mais. A minha carga de treino começou a diminuir, minhas intensidades também. Eu simplesmente não conseguia colocar intensidade. Um treino ou outro eu fazia uma intensidade boa, mas não ia para frente. E achei que poderia ser, não, talvez eu tenha voltado a treinar rápido demais, eu já estou com 40 anos, eu fiquei 2 meses parado pelas férias e pela clavícula, isso está me custando muito o retorno. E depois de um tempo eu falei, não, não é mais uma questão de eu estar velho e de eu ter ficado muito tempo parado, é uma questão de algum problema sério que está acontecendo comigo, que eu estou saindo para correr descansado, porque eu não fiz nada ontem, eu estou bem alimentado, eu dormi bem, e não estou conseguindo correr a 10 por hora. Eu corro um pouquinho, começo a caminhar, corro um pouquinho, parece que começa a caminhar, uma falta de energia, parece que eu não dormi, parece que eu não comi. Aí eu falei, não, eu tenho que investigar isso. A minha médica, a Ana Elisa Crepaldi, ela é cardiologista, começou a pedir uma série de exames e muitos exames voltados ao coração. Eu falei, pô, para de mexer no coração, o meu problema, meu coração e pulmão sempre foram muito bons, vamos procurar outra coisa aí. Eu já estava preocupado até com algum câncer, alguma coisa, porque realmente estava com uma dificuldade muito grande em treinar. Aí, em alguns exames, a gente já conseguiu detectar uma arritmia e com ressonância magnética uma miocardite e tal. Então, o coração estava cansado. Não sei, não sabemos a causa, não sei se é vacina, não sei se é voltar a treinar antes da hora, depois de algum Covid, que realmente eu, antes de ir para Cozumel, estava bem mal, assim, bem doente. Então, isso pode ter agravado com um Ironman e não ter cessado os treinos, né? E então, assim, foi diagnosticado miocardite e arritmia do coração que já foi resolvida com um procedimento chamado ablação, que eu fiz agora tem 15 dias. E agora estou voltando a caminhar. Hoje e ontem eu caminhei. E então, assim, acredito que consigo voltar a correr dentro de 15 a 20 dias. E eu estou exatos 3 meses sem fazer nada. Só essa caminhadinha em poucas sessões e em baixíssima intensidade. Então, meu batimento não passa de 100 já tem uns 3 meses. Meu batimento sempre foi extremamente baixo. Então, eu acredito que daqui a uns 20 dias eu volte às atividades. Estou ansioso para voltar. Por mais que os remédios que hoje eu tomo me deixem um pouco para baixo, assim, eu não tenho assim, tanto entusiasmo para fazer atividade física. Eu tenho muita vontade, mas eu estou levando uma vida de sedentário tem 3 meses devido a essa miocardite e essa arritmia que acredito que já estejam cessadas. Nossa, é uma mudança assim drástica para quem vem numa intensidade alta de treino. Foi fácil aceitar isso, se adaptar a essa nova Não, rotina? tem sido difícil. Eu não me lembro na minha vida em um período tão longo, né, de 3 meses de sedentarismo. Essa palavra nunca fez parte do meu calendário da minha vida. Mas eu nos primeiros dias até que não foi tão difícil, porque eu estava querendo parar. Tamanha era a dificuldade em realizar qualquer atividade física. Sim. Então, no início foi O até um corpo pouco mais estava fácil. pedindo mesmo, né? O corpo estava pedindo, eu falei, não aguento. E fica fácil de também assimilar e aceitar quando você, pô, é o meu coração, eu posso morrer, eu posso ter um mal súbito aí e cair duro e morrer. Eu tenho 3 filhos, eu tenho uma vida longa, eu espero ainda ter, né? Então, assim, eu fui convencido, digamos assim, que realmente eu precisava parar, coisa que É muito atleta importante. não tem. Tem muitos atletas que são diagnosticados com miocardite e eles não querem parar porque falam, não estou sentindo nada, me erra. Quem é que falou que eu tenho isso? Isso aí é frescura, vamos embora. No meu caso, não, foi fácil de me convencerem a parar. É muito legal ouvir o feedback seu, assim, porque acho que acaba servindo de exemplo para outros atletas aqui que nos ouvem, né, Sandra? A gente já falou sobre isso, desse autoconhecimento, a gente falou muito isso com o Rica na semana passada, desse autoconhecimento, esse autocontrole, porque é Exato. prezando a vida, né? E é fácil identificar a É, gente. e, Perdão, pode falar, Diogo. e a gente tem o atleta, e às vezes o amador vê também o atleta como um super-herói, assim, fala, cara, eu não sou um super-herói.
o meu resultado, o nosso resultado numa prova, ele acontece pela disciplina, pela alimentação, pela ciência, pelo estudo, pelo um treinamento bem elaborado. Então, assim, eu não sou tão super-herói assim. Então, assim, eu não vou sacrificar meu coração em prol de, eu quero ir bem no Ironman. Não, você está para morrer, seu coração pode ser que pare, você está com uma arritmia, você está com uma inflamação na musculatura do coração, então você tem que dar repouso aí. Então, assim, a gente não pode ser tão assim, não, eu sou monstro. Não, você é tão monstro que você vai morrer. Perfeito, Diogo. Você é bom e do bem, cara. Sensacional. Para a gente fechar, eu queria que você falasse, assim, da sua nuance como profissional de educação física também, né? Que você tem uma assessoria aí, que você trabalha online, fizesse quantos atletas você tem, quem são a sua turma. E depois, para fechar, eu queria perguntar uma coisa, né? Você falou em super-homem também, já que você compete lado a lado ali tanto tempo com os nossos super-heróis, né? Com as pessoas que a gente admira, você é um deles, junto com a turma lá. Solta umas aí dos caras que a gente só admira, vê quem que é o engraçado, quem que é o mala, quem que é o legal, quem que é o seu melhor amigo da turma dos nossos ídolos lá do triatlon olímpico da ITU, cara. Mas antes disso, fala da sua carreira como profissional, de assessoria, e depois responde essa dúvida para mim, e da minha parte, fechou. Então, eu vi que durante a carreira, como eu falei, eu tenho 121 competições internacionais. Assim, então, é muita viagem internacional e muitas vezes a gente vai lá para o México, fica em terceiro, numa Copa do Mundo, que é o meu melhor resultado, uma Copa do Mundo em Huatuco, onde eu peguei bronze. E muitas vezes, assim, qual é o significado disso para quem está aqui? Né? Porque para mim é muito legal, eu ganhei uma medalha no Mundial e tal, e assim, e aí? Isso representa o quê? E eu agora, sendo pai de 3 filhos, homens pequenos, um de 6, um de 9, um de 11 anos, eu vejo assim que o significado, e sendo professor também, o significado tem que ser muito maior do que isso. Eu não posso vencer só para mim, como sempre foi, desde o início, né, até metade da carreira ali. Eu pensava no resultado por mim, assim, a gente representa o país, representa os nossos patrocinadores, mas a gente tem uma coisa muito assim individual, e hoje eu vejo, não, eu tenho que passar isso adiante. Qual é o legado, qual é o aprendizado dessas 120 competições internacionais? O que você pode passar de útil para quem está aqui, para quem quer chegar lá, em relação à disciplina? Então, assim, vamos usar isso a nosso favor, juntamente com a formação de professor de educação física. Vamos contribuir para os que querem chegar lá, ou próximo a isso, ou seja, qual for o objetivo de cada um, para que eles tenham esse êxito também na vida pessoal deles, não só esportiva, mas também a cabeça voltado à disciplina, ao êxito esportivo. Então, hoje eu estou com não só muitos alunos, eu tenho 20 e poucos alunos, e mais os alunos de aulas presenciais, que eu também tenho. Eu costumo dar 2 a 3 aulas presenciais para as pessoas que moram próximas a mim, e essa planilha semanal de treino, que não é, eu gosto de falar que não é somente a planilha é o de menos, mas é toda uma assessoria voltada a pessoa ter êxito, seja para elaborar uma viagem, escolher uma prova, comprar um tênis, enfim, toda essa assessoria. E quanto aos atletas internacionais, eu tive muita vivência, né, com os brasileiros, porque a competição acaba que são 2 horinhas ali que a gente não conversa muito, conversa nada, para falar a verdade. E antes da prova a gente tem, claro, um contato com os gringos, bastante, às vezes dormindo no mesmo quarto e tudo mais. Mas um que eu gosto muito, a gente dividiu o quarto muitas vezes, é o Reinaldo Colucci, então é um cara que eu admiro e a gente tende a admirar um atleta, ainda mais a gente vendo de fora, o resultado dele, né? O resultado das pessoas, do Bolt, do Cielo, mas a gente não tem o prazer e a capacidade de conviver com ele e entender o porquê que ele é bom, né? Eu vi o Bolt e eu fui logo olhando, como é que é a perna de um cara que corre 100 metros, melhor do mundo? E, na verdade, acho que a nossa análise tem que ser assim, deixa eu conversar com ele, como é que é a cabeça dele, né? Como é que é o interior dele, como é que é o comportamento dele para que ele fique bom, né? Porque não é o corpo que faz ele correr aquela velocidade, mas quem coordena tudo isso há anos é a cabeça, trabalhando bem a alimentação, o treinamento, a motivação, enfim. E o Reinaldo é um cara que eu admiro muito pelo comportamento, não só dentro das pistas, mas fora das pistas. Então é um cara que eu troco muita experiência, que eu divido o quarto, acho que nesse circuito mundial bastante, foi com o cara com quem eu mais dividi quarto. Então isso que é legal também, porque durante o meu treinamento, minha vida, minha rotina, eu desço para nadar domingo à tarde, está rolando um churrasco do lado da piscina, e as pessoas me admiram e me acham
extremamente disciplinado por eu ter nadado 2.000 metros ali soltos. E eu falo assim, pô, mas no mundo todo as pessoas estão nadando 4, 5 mil, eu tinha que estar com essas pessoas que vão trabalhar e encarar esses 2.000 soltos da mesma forma que eu, porque às vezes eu saio da piscina e a pessoa fala, nossa, você é muito disciplinado, né? Nadou domingo aqui, final do dia, 2.000 metros. Eu falei, isso é fichinha, eu tinha que estar nadando 5, eu estou errado, eu estou indisciplinado. Então, quando eu estou junto dos melhores, assim, das pessoas que vivem a mesma coisa que eu, isso é muito interessante de eu ver que eu não sou um peixe fora d'água e que o que eu faço não é nada de cabuloso e muito pelo contrário, eu tenho que treinar muito mais igual a eles, né? Sensacional, muito legal, Diogo. Obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. Só Diogão, deixa seu contato, suas redes, pessoal que está querendo entrar em contato com você, treinar com você, seguir você, faz o seu jabá, já deixa um beijão para a Mari Rata também, o Reinaldo, a Mari fez pós-graduação comigo, minha amiga, palestrou comigo no Congresso Brasileiro de Triatlon que o Gerson organizou aqui, beijão para a dupla querida, e deixa os seus contatos aí, obrigado do fundo do coração, viu, meu irmão? Você é muito querido e tem a minha admiração e as minhas orações aqui também. Valeu, brigadão pela oportunidade. Meu contato é o meu Instagram, @DiogoSclebin, Diogo, SCLEBIN. E tem telefone e tudo mais, mas acho que o Instagram é o mais fácil. Contato via Instagram, eu respondo super rápido. Instagram e WhatsApp, eu sou bem atento. É isso. E obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído. E quero o seu livro, hein? Estou precisando estudar até para os meus aluninhos. Tem que passar o melhor treino possível. Com certeza. Só que o seu eu não vou pôr no correio, não. Eu viajo o país todo, eu quero te entregar e te dar um abraço, cara. Bora. Pode Valeu. chegar. Obrigado, Mazinha. Tamo junto, viu, Obrigado, querida? pessoal. Obrigado, Diogo. Obrigado, Sam. Foi muito legal o nosso bate-papo. Valeu, Tchau, tchau. abraço. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.